A noite de 22 de novembro de 1910 desce sobre a Baía de Guanabara como qualquer outra. As luzes do Rio de Janeiro, a capital opulenta de uma república que se pretendia moderna, brilham à distância. Ancorados na Bahia, repousam os monstros, o Minas Gerais e o São Paulo. Não são apenas navios, são as armas mais aterrorizantes do planeta. Os couraçados do tipo Dreadnought, a vanguarda da tecnologia naval, o orgulho de uma nação. A bordo, no entanto, o Brasil não é uma república moderna, é uma senzala flutuante. Os marinheiros, mais de 80% deles negros e pardos, vivem sob um código de disciplina brutal, herdado diretamente da escravidão. E a ferramenta preferida desse código é a chibata. Mas nesta noite, algo está diferente. Um murmúrio percorre os convéses, um sinal é passado. Um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues Menezes acaba de ser sentenciado a 250 chibatadas, uma punição tão selvagem que o deixou em farrapos. E essa foi a gota d'água. Das sombras emerge um líder, um homem alto, de ombros largos e olhar calmo e penetrante. Seu nome é João Cândido Felisberto. Ele não é um oficial, é um marinheiro experiente, um líder natural, respeitado por sua inteligência e seu senso de justiça. E ele tem um plano audacioso, preciso e suicida. Quando o relógio bate 10 da noite, o inferno começa. Em uma ação coordenada com precisão cirúrgica, pequenos grupos de marinheiros se movem pelos corredores labirínticos dos navios. Oficiais são rendidos em seus camarotes. Alguns são mortos na luta, outros trancados no porão. Em menos de uma hora, sem alarde, sem que a cidade percebesse, o impensável acontece. Os navios de guerra mais poderosos da América do Sul, incluindo Minas Gerais, o São Paulo, o Bahia e o Deodoro, estão sob o controle total de seus tripulantes amotinados. Uma bandeira vermelha, o símbolo universal da revolta, é hasteada no mastro do navio Capitânia. E então, lentamente, com um ruído metálico que ecoa pela baía, as torres gigantescas dos canhões começam a girar. Elas não apontam para o mar, para um inimigo estrangeiro. Elas apontam para o Palácio do Catete, para os quartéis, para o coração do Brasil. O dia amanhece com uma nação em estado de choque. O governo acorda refém de seus próprios marinheiros. Um telegrama, escrito por João Cândido com uma clareza e firmeza impressionantes, chega ao presidente, o Marechal Hermes da Fonseca. As exigências são diretas e inegociáveis. Fim imediato dos castigos corporais, melhores condições de trabalho e anistia para todos os revoltórios. Caso as exigências não fossem atendidas, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada até a submissão. Não era uma ameaça vazia. Um único projétil de 300 quilos dos canhões do Minas Gerais poderia demolir um quarteirão inteiro. A frota rebelde tinha munição suficiente para transformar a capital em ruínas. Começava um impasse de 4 dias que paralisaria o Brasil. Um thriller psicológico onde o campo de batalha era a política e a arma, o terror. Esta é a história de como os homens que eram tratados como animais roubaram as maiores armas de seu país para exigirem serem tratados como homens. O pânico tomou conta do Rio de Janeiro. A elite política e militar, que horas antes brindava ao progresso da nação, agora olhava das janelas de seus palácios para os canhões que os mantinham em xeque. A reação inicial foi uma mistura de fúria e arrogância. Hermes da Fonseca, um militar de carreira, via o motim como uma afronta intolerável à hierarquia. Sua primeira inclinação foi a repressão. Os conselheiros militares mais exaltados propuseram um contra-ataque. O plano era usar os poucos navios que permaneceram leais, como o cruzador Rio Grande do Sul e os contra-torpedos, para atacar a frota rebelde durante a noite. Era uma fantasia suicida. Os couraçados eram fortalezas flutuantes. Sua blindagem impenetrável para as armas dos navios menores seria como enviar canoas contra um leviatã. Enquanto os políticos debatiam, João Cândido consolidava seu poder. Ele impôs uma disciplina de ferro a bordo dos navios rebeldes, proibiu o álcool, organizou os turnos de vigia, manteve os motores a vapor prontos para manobrar. Ele não era um pirata liderando uma horda, era um almirante comandando uma frota. Para provar que não estava blefando, ele ordenou um disparo de advertência. Um projétil atingiu uma área perto do Morro do Castelo, estilhaçando janelas e aterrorizando a população. A mensagem era clara: nós estamos no controle.
A genialidade de João Cândido foi entender que seu poder não estava na capacidade de destruir, mas na capacidade de controlar a narrativa. Ele não era um anarquista querendo derrubar o governo. Era um reformador com uma pauta específica e justa. Essa clareza moral era sua maior arma política. No Congresso, o debate era feroz. De um lado, a linha dura, que exigia a aniquilação dos rebeldes, chamando-os de traidores e selvagens. Do outro, uma voz mais pragmática, liderada pelo senador e jurista Rui Barbosa. Barbosa, apesar de seu elitismo, entendeu a situação com uma clareza assustadora. Um bombardeio ao Rio de Janeiro não seria apenas uma catástrofe humana, seria uma humilhação internacional que mancharia a reputação do Brasil para sempre. Mais importante, ele percebeu a legitimidade da causa dos marinheiros. Ele argumentou que a chibata era uma sobrevivência bárbara da escravidão, incompatível com uma nação que se pretendia civilizada. A única saída, argumentava ele, era negociar, ceder. A tensão aumentava a cada hora. O governo, em um ato de desespero, demitiu o ministro da Marinha, considerado responsável pela indisciplina. Mas isso não mudou a posição dos canhões. João Cândido estabeleceu um ultimato. Se a lei abolindo os castigos corporais e garantindo a anistia não fosse aprovada, o bombardeio começaria ao meio-dia de 26 de novembro. O tempo estava correndo. Para os cidadãos do Rio de Janeiro, foram dias de terror. As famílias ricas fugiram para Petrópolis, o comércio fechou, as ruas ficaram desertas. A capital de uma nação estava paralisada, refém de sua própria marinha. Finalmente, encurralado, com a opinião pública dividida e a ameaça de destruição se tornando cada vez mais real, o governo cedeu. Em uma sessão tumultuada e histórica, o Congresso Nacional aprovou a toque de caixa uma lei que extinguia os castigos corporais na Marinha e concedia a anistia total a todos os amotinados. A notícia foi enviada para a frota rebelde. A bordo dos navios, a celebração foi explosiva. Homens choravam, se abraçavam, disparavam tiros para o ar. Eles haviam vencido. Contra todas as probabilidades, um grupo de marinheiros, liderados por um almirante negro, havia enfrentado o Estado brasileiro e o forçado a se curvar. Na manhã de 27 de novembro, os marinheiros entregaram os navios de volta ao comando oficial. As bandeiras vermelhas foram arriadas. A revolta da chibata, aparentemente, havia terminado com uma vitória completa e sem precedentes para os direitos humanos no Brasil. Mas a história estava longe de acabar. A vitória era uma ilusão. A paz era uma armadilha. O governo e a elite militar nunca perdoaram a humilhação. A anistia para eles não foi um ato de justiça, mas uma rendição forçada, uma ferida aberta em seu orgulho. Eles apenas esperavam um momento certo para a vingança. E o pretexto veio menos de 2 semanas depois. Uma revolta sem conexão direta, no batalhão de fuzileiros na Ilha das Cobras, foi usada como desculpa para rasgar o acordo. O governo declarou estado de sítio, suspendendo as garantias constitucionais. E a caça às bruxas começou. João Cândido e centenas de outros marinheiros que haviam participado da revolta da chibata foram presos, em uma violação flagrante da anistia que lhes havia sido prometida. A traição foi total e cínica. João Cândido e 17 de seus companheiros foram jogados em uma cela subterrânea na Ilha das Cobras. Para acelerar a morte, os carcereiros jogaram cal viva na cela, que em contato com a umidade criou uma atmosfera sufocante e cáustica. Por dias, os homens agonizaram no escuro. Apenas João Cândido e um outro marinheiro sobreviveram a essa tortura. Os outros não sucumbiram sufocados ou queimados pela cal, mas a perseguição não parou por aí. João Cândido, o homem que havia sido astuto o suficiente para dobrar um governo, foi declarado louco. Ele foi internado num hospício como uma forma de deslegitimar sua liderança e apagar seu feito da história. Ele foi julgado e, surpreendentemente, absolvido por um conselho militar que não encontrou provas de sua participação na Segunda Revolta, mas a absolvição não lhe trouxe liberdade. Ele foi expulso da Marinha e se tornou um pária. O almirante negro passou o resto da sua longa vida no ostracismo, trabalhando em empregos humildes como descarregador de peixe no porto. O Estado que ele desafiou garantiu que, embora ele vivesse, sua história fosse enterrada. Qual é então o legado da revolta da chibata? É uma história de triunfo e tragédia. O triunfo é inegável. O objetivo principal foi alcançado. A chibata, essa herança bárbara da escravidão, foi abolida para sempre das Forças Armadas brasileiras. A revolta provou que a ação coletiva, mesmo quando parece impossível, pode derrubar injustiças seculares.
A liderança de João Cândido é um dos exemplos mais brilhantes de estratégia e coragem de nossa história. Ele venceu a batalha sem precisar travar a guerra, usando o poder como uma ferramenta de negociação, não de destruição. A traição do governo revelou a face mais cruel do poder. Mostrou que, para a elite da época, a palavra dada a homens negros e pobres não tinha valor. A anistia foi apenas uma manobra tática para desarmar o inimigo antes de esfaqueá-lo pelas costas. A história de João Cândido é um lembrete doloroso de que, no Brasil, a luta por direitos muitas vezes termina com a punição daqueles que ousam lutar. Ele ganhou a guerra pela dignidade, mas perdeu a sua própria paz.